Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. No episódio de hoje, iremos conversar com as convidadas Larissa Alves, Mirna Nóbrega e Carla Noronha sobre suas trajetórias na fotografia e no coletivo Brincantes de Imagens. E elas já estão aqui comigo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam muito bem-vindas a esse espaço virtual de diálogo. É um prazer imenso ter a presença de vocês aqui. Então, bora começar, que tem muita coisa boa vindo por aí. Contem um pouco pra gente como foi o primeiro contato de vocês com o coletivo Brincantes de Imagens e em que momento da trajetória artística de vocês isso aconteceu. E também fala um pouco como ele repercute no processo criativo de vocês. Eu conheci Ricardo antes do coletivo, né? Eu sou uma das fundadoras do coletivo, na verdade, né? 2017, 2018, houveram algumas formações voltadas para fotografia, lá no Casarão 34, no centro, que Ricardo era o ministrante. E aí eu me inscrevi para fazer porque eu estava buscando um conhecimento que estimulasse mais a minha criatividade na fotografia, que eu pudesse expandir mais, experimentar mais na minha produção. E aí eu participei de duas formações, se não me falha a memória. Cada uma foi de 15 dias, foi 2 semanas, assim, de segunda a sexta, bem intenso. E aí, uma parte do grupo que participou da primeira formação participou da segunda, né? Foi uma galera que deu continuidade, assim. E eu sou uma dessas. E aí, quando as formações terminaram, a gente decidiu permanecer se encontrando semanalmente ou quinzenalmente, a gente variava em relação a isso, para ir produzindo, sabe? Porque a gente tinha construído uma turma, um grupo que tinha afinidades, que estava interessado em estar ali construindo junto, né? E aí, quando foi em 2018, a gente fez uma exposição coletiva lá no Casarão, que foi o resultado dessas oficinas que nós fizemos de fotografia expandida. Foi uma exposição chamada Sincronicidade do Eu. Cada um trouxe seus trabalhos, né, material que foi produzido nas atividades práticas e outros que a gente já tinha produzido anteriormente, né? A gente conseguiu fazer esse vínculo dos trabalhos. E aí, depois, como deu muito certo essa coisa da formação do grupo, da exposição, Ricardo chegou com a proposta da gente montar um coletivo de fotografia, que não tinha mais em João Pessoa, né? A fotografia em João Pessoa, ela teve... Eu não vivenciei esse período da década de 90, mas, segundo o Ricardo e outros fotógrafos, como Mandy Carvalho, Mônica Câmara, que é da UFPB também, na década de 90, houve alguns anos que houve uma produção muito grande no campo da fotografia, né, pela agência Ensaio de Ricardo. Foi uma produção muito intensa, e aí depois se desfez, e depois que isso se desfez, segundo as histórias que eu ouvi, não tinha mais essa produção coletiva, a gente não via mais os fotógrafos juntos, trabalhando em grupo e tal. E aí, como vinha dando muito certo essa coisa da gente se reunir para produzir, para sair para fotografar e tal, e aí Ricardo chegou com a proposta da gente resgatar essa coisa do coletivo. E aí foi quando nasceu os Brincantes de Imagem, né? E aí outras pessoas depois foram chegando, né? Houveram outras formações. Tem pessoas que nunca participaram assim das formações especificamente, mas ficaram sabendo através da gente, e aí foram se chegando. E aí, atualmente, o grupo do Zap, ele tem mais de 40 pessoas, né? E aí foi assim que a gente construiu o coletivo, né? Foi assim que ele nasceu. O meu contato com o coletivo foi justamente nesse processo formativo que eu participei, e, consequentemente, participei da criação, né? E acho que a importância do coletivo, assim, para a minha produção, a gente manter um ritmo de produção, que não é, assim, uma coisa obrigatória, imposta, né, mas é algo que é estimulado a participar. Não tem, assim, regras de, você tem que produzir do jeito X ou produzir do jeito Y.
Ricardo pensa nas atividades, propõe no grupo, e cada um vai pegar aquele tema, aquela ideia, e vai desenvolver de acordo com o que gosta, com o que interessa, de acordo com o domínio que tem tecnicamente da fotografia. Então, a gente tem essa abertura para buscar, a partir do autoconhecimento, né, que as formações que a gente participou trouxeram para a gente, né, esse estímulo do autoconhecimento e do processo criativo, né, da gente não se prender às regras, à técnica X ou Y, mas de tentar experimentar e misturar as técnicas com não técnicas, né, da fotografia especificamente, para produzir um trabalho mais autêntico, para produzir um trabalho que ajude a gente a desenvolver, que ajude cada um a desenvolver uma linguagem própria, né? E aí a gente tanto desenvolve os projetos de forma coletiva, como também tem as produções individuais. E a gente fica nesse vai e vem, nesse fluxo da produção coletiva e da produção individual. Então tá, vamos lá. Então, na verdade, faz pouco tempo, assim, que eu me juntei ao coletivo. Eu acho que, assim, deve fazer coisa de 1 ano, talvez um pouco menos. Eu já tenho uma caminhada na fotografia de uns 10 anos, assim. Depois eu migrei para o vídeo. E aí eu conheci o Brincantes, na verdade, voltando, assim, para Recife. Eu morei um tempo na Inglaterra e estava trabalhando lá e tal. E aí fiquei 8 anos por lá. E aí quando voltei para Recife, aquela história de se integrar também, né, de novo, enfim, nas práticas, nos grupos, enfim, uma reinserção, assim. E aí, enfim, conversando com um amigo que é fotógrafo daqui, eu já tinha feito uma prática com o Ricardo Peixoto, né, que está aí enfim, a parte ou fundou o coletivo Brincantes, né? Aí ele me falou do Brincantes e aí eu comecei a participar dos ciclos, então já estava há um tempo assim na fotografia, porque assim, o coletivo ele funciona assim, né? A gente primeiro participa de ciclos, onde tem umas atividades coletivas, assim, com estímulos mesmo para criar, assim. Eu acho que para mim surgiu num momento assim que eu estava afim dessa estiga, assim mesmo, para essa criatividade, fazer coisas um pouco diferentes, assim, que fossem, tipo, fora do trabalho normal, assim, né, de tipo, do dia a dia, do tipo, se sustentar com fotografia, né, que são coisas mais práticas, assim, que a gente acaba fazendo. Bom, a minha integração no coletivo Brincantes foi em 2017, se eu não me engano. Eu tinha acabado de voltar para João Pessoa, depois de mais de 11 anos morando no Sudeste. E eu entrei em contato com o Ricardo, já conheci o Ricardo da época da faculdade, né, quando eu fiz comunicação social. Eu me formei em 2004. Então, nesse período entre 2000 e 2004, o grupo que eu fazia parte fez várias intervenções com o Ricardo. Naquela época, a gente fazia um receptivo dos calouros, e aí o Ricardo e outros fotógrafos toparam fazer parte com a gente, então fez já oficinas naquela época, né, com a agência Ensaio. Tinha toda uma parte de debates que aconteciam de artistas, que era instigada por esse grupo. Então, quando eu voltei para João Pessoa, eu estava num momento muito desacreditada de qualquer trabalho com a fotografia, assim, completamente não sei como fazer isso dar certo, né? Eu já tinha desistido de trabalhar com comunicação, estava tentando trabalhar com fotografia, já tinha percorrido um caminho de comercial, de fazer fotos de família e tudo mais. Então eu fui falar com o Ricardo e falei: Ricardo, nessa caminhada eu descobri que eu não quero a fotografia comercial nesse momento, eu quero fazer um trabalho mais autoral. Como é que faz? Você que está nesse tempo, nessa janela muito maior, o que eu posso fazer? E ele super me acolheu, e nessa época o Brincantes, ele tinha acontecido umas oficinas presenciais na Casarão, e aí ele me convidou para fazer parte desse grupo. Falar, a gente está querendo construir esse universo, são vários artistas, alguns desenvolvendo mais o campo audiovisual, outros fotográfico,
mas é um pessoal que está se juntando. Você não quer fazer parte? Porque acho que a gente juntando força, a gente tem mais... A gente vai trilhando essa caminhada de uma forma mais leve e trocando. E aí eu topei, fui participar do Brincantes. A gente fez uma exposição chamada Sincronicidades do Eu, foi linda, foi maravilhosa, assim, a gente sempre teve o grupo do WhatsApp, mas naquele momento ali foi quando eu vivenciei presencialmente o grupo. Hoje eu já não moro mais em João Pessoa, saí de João Pessoa de novo, mas eu vivi isso naquele momento, a gente fazendo essas construções, com reuniões, debatendo foto, como é que seria o tipo de impressão, como é que seria o tipo de ampliação que a gente ia fazer. Foi assim, ele me deu um gás, me deu uma instiga, assim, fundamental para seguir acreditando nessa trajetória, né? Porque, como eu falei, eu estava bem desestimulada, bem cansada. Tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma fé interna para você continuar fazendo um trabalho ali, né? E para mim a fotografia ela está muito atrelada com a minha vida, então ela está muito do que eu estou sentindo naquele momento, do que está acontecendo ao redor e como é que eu estou catalisando aquilo tudo. Então ela entra num lugar muito das emoções. E como é que você traz a racionalidade de tentar fazer isso, né, ser vendável, disso virar um produto, e o Brincantes, ele começa a trazer isso para mim, entendeu? Numa trajetória que eu estava sozinha, batendo cabeça, a gente começa a debater um pouco sobre essas possibilidades, mas sempre com uma sensibilidade poética e artística, não desmerecendo um em prol do outro, mas trazendo esse componente que eu não estava conseguindo fazer sozinha. E que tipo de trabalhos vocês têm realizado durante a quarentena com o coletivo e como vem funcionando o grupo durante esse período? No começo, a vida ficou um caos. Assim, a gente tinha algumas ações do Brincantes e que eu conseguia ainda mandar algumas fotos, mas teve uma hora que eu não consegui dar conta disso, né? Eu fui completamente absorvida pelo processo da atuação direta, né? Eu não estou na linha de frente, mas eu estou dando suporte para quem está na linha de frente, né, da atuação da pandemia. Então, eu não consegui acompanhar completamente o que o Brincantes estava fazendo, não consegui fazer algumas fotos. E aí, quando isso foi ficando menos intenso na minha dinâmica de trabalho, eu comecei a fazer um diários da pandemia, que são coisas que eu não conseguia escrever, eu não conseguia fotografar, eu simplesmente escrevo numa letra que é impossível de se entender, porque era o que eu estava sentindo naquele momento. Eu não consigo entender, eu não consigo descrever a sensação física, emocional do que eu estou sentindo, das minhas relações pessoais, das minhas relações de trabalho, do que o mundo está passando, para onde que a gente está indo. Eu não tenho palavras, e eu não consigo transformar isso em foto. Então eu tenho um caderno onde eu faço algumas anotações, e eu comecei a desenhar umas letras como se eu estivesse contando o que tinha acontecido naquele dia. E aí eu tenho algumas páginas desse que eu chamei de diários da pandemia. Eu acho que eu cheguei a mandar num das atividades que a gente teve do Brincantes, e no meio disso a gente fez o processo do EBO, né, Larissa? A gente criou esse processo para ter uma atuação e ter uma intervenção realmente e fazer a diferença, mas nem de longe eu acredito que eu tive a atuação que eu gostaria de ter com o grupo, mas eu também tenho essa tranquilidade de entender que não é um momento normal, não é um momento assim, que dá para se cobrar em excesso. Então, eu fico muito feliz de ter esse apoio do Brincantes e poder continuar dialogando e construindo, e entendendo que em alguns momentos a gente recua, a gente fica um pouco mais na introspecção, ou dá conta das coisas da vida do que estão acontecendo, mas o grupo está lá, criando aquele espaço de troca, aquele espaço de construção, e aí quando você se restabelece, você volta para lá para fazer essa construção. Então, a gente vinha fazendo ciclos antes da pandemia, a gente vinha fazendo alguns projetos, né, que os editais vinham surgindo, a gente ia fazendo essa construção, e para mim tem um momento ali da pandemia que virou só trabalho, até o momento em que eu falei, cara, eu não posso, se eu continuar só trabalho, não dar conta das minhas outras esferas da minha vida, eu vou não ficar bem, eu vou me desequilibrar, e aí eu comecei a dar atenção, voltar os olhos para o Brincantes, e isso me ajudou pra caramba.
Então, acho que a gente foi bem isso. A gente fez essa história dos diários, né? Durante a pandemia, a ideia dos diários era que a gente fosse. Enfim, o coletivo não funciona só com fotografia, né? Ele também Uhum. trabalha com escrita, com áudios, enfim, quem tiver a fim de gravar áudios, música. Então, assim, acho que estimula a criatividade de uma forma ampla, né? Para além da imagem, assim. E aí, nesse tempo de pandemia, o que assim, o grupo estava fazendo eram esses diários, né? Então, cada um ia fotografando o seu dia a dia. Então, teve muito essa coisa do cotidiano, né? De fotografar esse cotidiano. Eu, na verdade, assim, eu trabalho, enfim, está suspenso agora esse projeto. Eu trabalho num projeto que é voltado para um projeto de artes e comunicação voltado para jovens com síndrome de Down e deficiência intelectual. E aí eu trabalho com fotografia nesse projeto, né, fazendo a documentação do projeto, criando vídeos com os alunos, ministrando oficina, etc. E aí, quando foi no início do ano, o projeto foi suspenso e aí eu fiquei sem o meu trabalho, assim. E eu venho numa caminhada, assim, de meditação, na verdade, yoga, toda essa história, assim, de autoconhecimento mesmo. E essa busca, né, interior, assim. E aí, quando isso aconteceu, assim, eu estava trabalhando no outro projeto, assim, né, freela, porque eu também sou freela, que tinha a ver que tem a ver com uma história chamada Dança da Águia, que é um evento que acontece lá no Capão, tal, que, enfim, é um evento xamânico, que você vai para a floresta e você dança para a árvore da vida, assim. Aí eu tinha feito essa vivência antes da pandemia. Então eu estava no momento de voltando muito para esse lado interior, assim, né? Nessa pegada, assim. E aí nesse momento da pandemia e também com a proposta desses diários, assim, foi interessante porque eu comecei a fotografar coisas que eu estava fazendo que eram relacionadas à meditação, a tipo enfim, eu gosto muito de ervas, então banho de ervas. Então, assim, eu comecei a entrar no processo de fotografar essas coisas que eu estava fazendo em casa, que tinham a ver com práticas mais espirituais e tal. E aí meio que uniu, assim. Já era um trabalho que eu tinha iniciado, assim, também, que não era do coletivo, mas meu mesmo, assim, pessoal. E aí, quando surgiu essa coisa dos diários, teve bem a ver, assim. Então, eu acabei produzindo algumas imagens que tinham a ver com esse meu dia a dia, assim. É muito, assim, é muito interessante, eu acho, poder também compartilhar, né? Tá nesse tempo que a gente tá todo mundo no isolamento. Eu moro só, quer dizer, moro com a gata, com plantas. Mas assim, não estava muito saindo de casa, estava ficando muito em casa, assim, e tal. Eu também sou grupo de risco. Aí tinha toda essa coisa, né, de estar nesse momento de estar dentro de casa. E aí, querendo ou não, participar de um grupo desse tipo, assim, que está instigando essa criatividade, assim, acho que essa troca foi muito rica, assim, contribuiu muito, assim, para a saúde mesmo, né? Eu acho que é isso, assim. Então, durante a pandemia, na verdade, eu estava até brincando com um amigo, assim, porque eu, obviamente, ciente de tudo que está acontecendo no mundo, mas foi um crescimento muito grande para mim, assim, pessoalmente, assim, sabe? Esse encontro com esse lado, assim, mais interior, mais meditativo, essa busca mesmo. Então, acho que o coletivo ajuda nesse sentido, né? E aí foi interessante também essa campanha que Mirna falou, é boa, assim, porque como é que a gente pode contribuir, né? E eu acho que isso é uma pergunta que para mim sempre existiu, assim, com o meu trabalho de fotografia, de vídeo também. É tipo, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso utilizar esse instrumento? Como é que, enfim, vindo de comunicação social, de antropologia, como é que eu posso utilizar, tipo, essa ferramenta? Como é que eu, uma pessoa que tem acesso a essa fala, né, eu posso, enfim, estar em contato com pessoas, né, que geralmente não têm acesso a essa fala e poder ter essa empatia para poder veicular isso, assim. E aí essa campanha, ela vem como uma ajuda, na verdade, né, solidária. O EBO, né, falando da campanha.
Aí é muito massa, assim, enfim, é isso, como utilizar isso, né, para uma coisa que não seja só uma coisa individual, mas aí usar para esse aspecto, assim, que eu acho que tem bem a ver também com esse momento, assim, que a gente tá, né, acho que a gente tá aprendendo que a gente precisa viver numa sociedade que é mais coletiva, é mais solidária, que os valores estão para além desse mundo competitivo, etc. Eu acho, completando um pouco o que a Larissa falou, é interessante porque eu vivi um processo diferente. Eu vivi um processo da não fotografia da forma imagética como a gente conhece. Assim, durante o processo da pandemia, pelo estresse que eu estava vivendo, pelo cansaço que eu estava vivendo. Então, assim, eu diria que é um dos períodos em que eu menos fotografei. E eu lembro de ter conversado com isso com alguns amigos, inclusive com o próprio Ricardo, e eu percebi que eu poderia contribuir no grupo de uma outra forma, que era olhando as imagens e fazendo uma análise das imagens, né? Fazendo uma crítica num sentido negativo, uma crítica de isso me passa tal sensação, essa imagem que você fez, né? Porque era um espaço também que a gente tem de não só eu mostro a minha foto e fica ali no grupo, né, pra gente construir alguma coisa depois, mas essa sua foto me traz a sensação de movimento que o mar tem na hora que está revolto, e você começa a fazer leituras mesmo, para ver o que o outro enxerga disso, ou se ele tinha percebido que isso pode ser uma das interpretações, né, porque eu entendo que isso é uma parte que complementa e ajuda a gente a evoluir no processo de produção, que você vai tendo esse espaço de discussão sobre a imagem que foi, né, que você registrou e compartilhou, para a gente se tornar mais consciente das escolhas que a gente faz nesse processo, para interiorizar ele na hora que você está fotografando, não na hora que você vai fotografar, que você vai ficar pensando nisso tudo, mas você vai internalizando essas reflexões, para na hora do teu clique, isso, ele já é uma informação, já faz parte do teu repertório, e tu vai clicar já pensando nisso, né, se eu mudo um pouquinho um ângulo, eu vou trazer tal sensação e tal impressão, se eu faço uma edição dessa outra forma, eu vou trazer uma sensação de uma coisa mais sombria ou menos sombria, e a gente vai se apropriando desse processo também, que faz parte do ciclo todo, né, em alguns colegas que têm um processo de criação mais construído antes, e outros que têm esse processo de construção na pós, né, na edição e tudo mais. Então, eu acho que isso foi uma das trocas que eu consegui contribuir, e mais o diário da pandemia, que são as palavras, né, porque o que a Larissa falou de a gente não foca só na fotografia, é uma das coisas que eu acho mais interessantes, né, você entender que o processo artístico, ele busca o suporte que melhor precisa naquele momento, e às vezes vai ser a palavra, às vezes vai ser a música, às vezes vai ser uma dança, e a gente ter essa possibilidade de explorar isso no grupo, fazer parte desse acervo que a gente está construindo, é maravilhoso, assim. E uma das outras coisas que me lembra, não necessariamente da quarentena, né, da pandemia, que o Brincantes me trouxe, é poder ver a impressão do trabalho, né, ver o trabalho materializado, assim. E essa aqui foi uma das exposições do Sincronicidade do Eu, e você vê aquele trabalho que às vezes está só no teu HD, que está só nos pixels ali, ou que no mais você fez uma impressãozinha pequenininha, de repente ela está 1 metro por 1 metro, ou ela está num tecido de 5 metros, tá entendendo? E você vê aquilo ali, acho que o Brincantes, ele proporciona, né, vem proporcionando nas exposições anteriores, e inclusive nesses processos que a gente faz agora, que a pandemia nos colocou, essa sensação de ciclo que se completa, né, do input da foto, né, da angústia, ou seja, qual foi o sentimento que te faz fazer aquela imagem, ao tratamento, ao compartilhar, porque também tem um processo, né, uma edição, uma seleção, boto essa, não mostro, deixo mais um pouquinho, e esse retorno, essa ampliação, e esse retorno do outro que está vendo aquele material, é sensacional, assim, eu tenho a agradecer esse encontro.
Massa. E como tá sendo essa dinâmica, assim? Vocês têm reuniões do grupo em chamadas, ou vocês deixam essa proposta do diário, né, da pandemia, que falaram, e aí vocês enviam num grupo as imagens? Como é? Conta um pouquinho sobre isso. Não, a gente tem tido, na verdade, né, os encontros, assim, enfim, a gente estava trabalhando nessa campanha, que foi a EBO, então cada um contribuiu, né, com imagens para poder fazer parte dessa campanha, e aí, tipo, vendemos as rifas para poder arrecadar a grana, e depois foi sorteado, né, e aí teve os ganhadores das imagens que a gente contribuiu. Então a gente estava se encontrando para poder construir essa campanha, e também continua, né, assim, então, assim, tá acontecendo, né, nessa plataforma. É interessante, né, porque, enfim, a gente tá junto aí dessa maneira. Eu moro aqui em Recife também, então tem muita gente do grupo que não mora lá na Paraíba, em João Pessoa. Eu acho engraçado, porque, na verdade, eu nunca participei de nenhum encontro presencial, na verdade, e aí os encontros, eles eram lá, e eu nunca podia ir, porque eu estava aqui, aí estava trabalhando, não sei o quê, e aí quando passou a ser online, eu consegui participar das reuniões, assim, então tá acontecendo. E aí também teve mas assim, de ter também vivências, assim, né, que a gente vai, tipo, enfim, olhar para certos aspectos, assim, ou tipo, entender quem é essa pessoa. Eu acho que o outro era muito isso, assim, quem é você, quem é você nesse corpo. Então tinha uma coisa de encontros também que são para estimular a criatividade, para, enfim, ver qual é o caminho agora, qual vai ser outro projeto, no que é que a gente vai trabalhar, sabe? Assim, trabalhando a partir dessa coisa de vivências artísticas, né? Tipo, coisa mais arte-educação, arte-terapia, enfim. Eu participei de algumas vivências. O Brincantes, na verdade, eles inicia com um grupo, o qual eu não fiz parte, acho que foi uma oficina que foi no Casarão. E aí o grupo sentiu essa necessidade de se juntar. Temos muitos artistas incríveis, mas essa trajetória de começar uma exposição no individual, né, em geral, você tem que ter trabalhos feitos para você pleitear em algum lugar, para ser aceito por um edital ou conseguir se mostrar seu trabalho. Então, acho que foi uma sinergia, assim, de várias pessoas com esse instiga, o Ricardo que traz esse processo dessa construção de grupo e dessa internalização de buscar internamente os teus processos, e aí depois teve outras vivências que a gente continua fazendo, sim, a gente fazia tanto um processo de edição também juntos, a gente imprimia as fotos e colocava, e é um dos processos que, assim, eu estudei, fiz o curso de fotografia, e esse é um dos processos que eu mais gostava, assim, quando você bota as fotos, você espalha, assim, na mesa, e você vai vendo recortes, ou vira a foto de cabeça para baixo, e aquela foto conversa com aquela outra que você não tinha percebido que dava para conversar, e a gente teve isso para a exposição As Sincronicidades do Eu. Então, a gente como um grupo que começa fazendo isso, consegue transpor isso para o Zoom. E a sensação que eu tenho é que o EBO, ele permitiu a gente teve outros ciclos, e a gente teve outras trocas, né, ao longo desses anos, mas o EBO, ele levou a gente para um outro lugar, porque ele fez a gente ter que debater em grupo, a gente ter que tomar decisões em grupos, a gente ter que ver que somos muitos e que está tudo bem a gente não concordar o tempo inteiro com tudo, tentando faz parte de um coletivo, né? Você ter uma opinião divergente do outro e a gente conseguir dialogar e conseguir posicionar e conseguir equacionar isso numa posição conjunta que não desrespeite ninguém, sabe? E entendendo que ao tomar decisões enquanto grupo, a gente está reverberando lá fora, a gente está trazendo e está movimentando esse tecido social, e que é preciso estar consciente disso também, das escolhas que a gente faz enquanto grupo, né? Então, se a gente decide por isso e não aquilo, a gente consegue já imaginar como é que vai reverberar, e quanto mais um grupo consegue discutir e debater
discutir, debater. Quanto mais o grupo consegue debater as diferentes perspectivas, mais a gente vai se fortalecendo, né? E para como isso vai ganhando corpo, para isso chegar para mostrar para as pessoas lá fora. Eu acho que a pandemia, de certa forma, com o projeto EBO, trouxe a sensação que eu tenho, eu não falando pelo grupo, mas foi a sensação que eu tive, que passar pelo processo do EBO, ela me trouxe isso, assim, de tanto ficar mais consciente de quando você decide participar de um coletivo, é um compromisso, e que se você não consegue naquele momento participar, como teve momentos durante a pandemia que eu não conseguia dar conta do meu WhatsApp, eu não conseguia dar conta das mensagens que chegavam, porque eu tinha realmente né, eu estava numa urgência de saúde pública em que meu trabalho estava sendo demandado naquele lugar, eu aceitar que naquele momento eu recuo, mas que eu aceito que o grupo está decidindo, eu aceito enquanto eu aceito participar, eu aceito que está sendo decidido por todos, né, e essa consciência de que esse aceite, essa consciência de que no momento em que você pode construir, que você construa, que você contribua, que você traga as suas perspectivas com respeito, com amadurecimento, para que a gente junto possa evoluir o processo criativo do grupo, né? Que a gente possa, num próximo projeto, a gente debater muito mais, a gente conversar muito mais, a gente propor experiências no processo criativo, para a gente ir se fortalecendo, e na hora que a gente finaliza a obra, ela tem um pouquinho de todo mundo, e ela tá forte, ela tá pronta para ir para a rua, e aí ser transformada com os encontros que vão acontecer lá. Não sei se faz sentido, não sei se a Larissa vivenciou um pouco dessa forma, ou, né, da gente ter debates, assim, profundos, né, no Zoom, e a gente, mesmo no caos, a gente sentar e estar disposto a escutar o outro, de falar, e de perceber que somos diferentes, mas está todo mundo tentando construir algo que seja realmente transformador. Eu acho que isso aqui é interessante mesmo, assim, né? Esse espaço do coletivo, né? Acho que, como você tinha falado antes, esse mundo de, às vezes, fazer a coisa muito no campo do individual, é isso, vai perder, né? Vai perder toda essa riqueza mesmo, né? Dessas perspectivas e dessas conversas, debates, enfim, entendimentos, desentendimentos, né? Eu acho que isso é muito rico, assim, eu sempre gostei de fazer parte, assim, de coletivo, por isso mesmo, por essa riqueza, assim, né? Essa possibilidade mesmo de ampliar, assim, o olhar, porque é isso, vão ser várias cabeças, né? Vão ser vários corações, enfim, vários olhares ali. Então, vai ficando mesmo, como você trouxe, assim, um pedacinho de cada um, né? E não precisa necessariamente excluir ou incluir, mas vai dando uma forma de integrar mesmo ali essas visões, assim. Eu acho que isso que é rico, assim, eu acho isso muito rico, trabalhar em grupo, exatamente por essa possibilidade, assim, né? Acho que realmente enriquece o trabalho e a gente mesmo, a gente cresce, né? Porque se a gente fica o tempo todo só naquele olhar, né? Eu penso que as coisas são dessa forma, eu desenvolvo as coisas dessa forma, então, enfim, não dá para crescer. Também é bom, eu acho, a gente fazer uma coisa pessoal, assim. Eu acho que eu nunca, na verdade, fiz muita coisa pessoal. Tava até pensando outro dia, assim. Então, acho que é interessante as duas coisas, assim, mas falando do coletivo, eu acho que isso é muito rico mesmo, assim, essa coisa do colaborar, né, de crescer junto. Não, é que eu fui lembrando que eu vinha desse processo muito solitário quando eu encontrei o Brincantes, quando vi esse convite para participar, num processo muito egóico, né, que você fica preso, que a Larissa falou, você fica preso nas suas próprias ideias, nas suas próprias reflexões, e não compartilha com outros para ver se para se permitir que aquilo ali seja influenciado por outros olhares, e
e ser transformado, né? Eu acho que essa é concordo plenamente que a gente tem que ter os nossos trabalhos individuais e tem que ter esse processo, né, até para ver que a gente consegue caminhar sozinho, mas no coletivo é eternamente essa possibilidade de estar no lugar do outro, de você, né, sair do seu lugar e entender que o outro vai estar enxergando aquilo ali de uma outra forma e vivenciando porque ele tem uma outra história, uma outra trajetória, uma outra forma de se relacionar com a arte, e se permitir se transformar por isso, né? Porque a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, que você se permite tentar, né? Porque a gente não dá para se iludir achando que a gente consegue de fato se colocar no lugar do outro, porque a gente está no lugar do outro a partir da nossa perspectiva, mas nesse exercício é quase como se você fosse transformado, como se você levasse o outro para você na hora que você volta para o seu lugar de novo, e você uma pessoa está com essa disposição, né? A melhor forma de estar num grupo, né? Você está num grupo disposto a ser transformado pelo outro, disposto a melhorar a sua forma de fotografar, a sua forma de pensar a edição, de pensar essa embalagem, não embalagem, mas esse produto final que a gente pega, né? Da foto de um, com o input do outro, né, com a performance, porque a gente teve uma das exposições que teve uma performance, assim, e eu não fui, eu assisti por vídeo, e um dos quadros foi mergulhado naquele fosso do espaço cultural, e eu fiquei vendo aquilo enlouquecida, adorando aquilo, depois vendo os peixinhos, né, as carpas passando em cima do quadro, e é uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha imaginado de pegar uma foto e colocar ela dentro da água e deixar na impermanência da água. Essa foto provavelmente ela vai mofar, a madeira da moldura não vai existir mais, mas assim, o ato de pegar dois performances, colocar lá dentro, jogar na água ao redor do quadro, eu fiquei assim, eu falei, gente, só o grupo permitiu isso mesmo, porque foi dentro da exposição Animal Político, ainda antes da quarentena. Mas é isso, é essa troca que o grupo proporciona, de pegar um quadro que foi pensado ali na época da eleição, que a gente fez, na época que estava acontecendo a eleição, a gente fez isso, né, todo mundo, o que estava reverberando, esse quadro foi feito, e aí lá na frente ele vira uma outra coisa, assim, e um quadro mais tradicional, com moldura, não era, a gente fez adesivagem, fez lambi-lambi, e esse era um quadro que fugia a essa lógica, e é lógico, joga ele na água, bota o lama em cima, bota carpa em cima, dança em cima do quadro, e talvez se eu fosse eu ficaria com, não, é caro, não vou botar esse quadro, vou perder uma obra que eu poderia vender, mas não, estando no grupo, vai fazer isso, maravilha, cara, vai e faz, então, isso, proporciona esse tipo de construção que possivelmente eu não teria sozinha, sabe? Vendo a trajetória profissional de vocês, a gente nota que os percursos são um pouco parecidos. Me parece que sempre no sentido não só de se formar e de se profissionalizar, mas de ampliar os horizontes artísticos, né? Vocês querem contar um pouco dessa história, de como essas caminhadas acrescentaram para a relação que vocês têm com a arte? É bem interessante, na verdade, fazer esse exercício, assim, né? Porque às vezes a gente vai caminhando e tem um ponto que você olha, assim, que às vezes pode parecer não fazer sentido nenhum, mas em algum momento vai fazer sentido. É interessante, assim, acho que eu vou começar agora de onde eu tô. Tipo, eu vou começar do final para o começo, talvez. Então, atualmente eu tô, na verdade, enfim, estudando e vivenciando esse mundo da arte-terapia, né? E aí é bem interessante porque a arte-terapia, ela é um mundo de possibilidades, assim, tipo, de materiais expressivos. Então pode ser fotografia, pode ser pintura, pode ser música, pode ser argila, pode ser, enfim, pode ser materiais reciclados. Assim, então é um campo muito vasto, porque você pode fazer arte de praticamente qualquer coisa, né? Basta você enfim,
né? Ter uma ideia, se expressar naquilo ali, né? Colocar a sua expressão, seu coração naquilo ali. Então, eu, na verdade, estou no movimento de descobrir, assim, e ampliar, na verdade, essa minha expressão artística, né? Que se iniciou com a fotografia, né? Assim, mais efetivamente se iniciou com a fotografia mesmo. E aí, sim, a fotografia é a história que despertou, assim, né? Que foi, tipo, que despertou o meu coração mesmo, assim, né? Naquele momento que eu estava na faculdade, assim, tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a fotografar, assim, e me encantei pela história. E aí comecei a caminhar nesse processo mesmo, assim, de fotografia, né? E sempre muito interessada, assim, eu sempre gostei do material mesmo, assim, da coisa do laboratório, de revelar, tipo, essa coisa de estar no quarto escuro, aquela coisa bem romântica, assim, da fotografia, porque eu sou bem romântica. Então aquilo ali me fascinava, assim, então sempre gostei muito disso, assim, também. Então teve essa pegada também de estudar a partir desse movimento, assim, né, de laboratório e tal. E aí, mas enfim, foi um tempo, era essa coisa da fotografia, né? Aí depois de um tempo, assim, eu fui, comecei enfim, enfim, depois de um tempo já fotografando, tentando fotografar também, enfim, para me manter, assim, mesmo nessa coisa, que na verdade é meu trabalho, assim, a fotografia é meu trabalho mesmo, assim, fotografia, educação, sempre transitei por esse lugar, assim. Então, muitas vezes a fotografia era uma coisa, como é que eu posso dizer? Para me manter, assim. Então, não necessariamente era uma coisa artística, sabe? Tipo, eu tenho essa coisa do jornal, né? Eu trabalhava em jornal e tal, e depois fazia umas coisas mais relacionadas ao mundo documental, do documentário, mas assim, então, mesmo aí, tipo, você consegue criar, né? Você consegue estar ali no contato com a outra pessoa, mas era sempre essa coisa, assim, do documentar o outro, dialogar com o outro, escutar a história do outro. Então, também eu acho que esse mundo, eu sempre penso isso, assim, eu acho que foi muito isso, assim, a fotografia, ela ampliou a minha caminhada, assim. Eu consegui, a partir dela, entrar em contato com outras pessoas, acessar outras vidas, né? Eu acho que o fotógrafo, assim, nesse sentido, eu me sentia um pouco até um psicólogo mesmo, né? Aquela pessoa chega lá, fala da sua vida, abre a sua vida. Quando você vê, você está na casa de uma pessoa que você não sabe nem, não, você conheceu aquela pessoa ali, e aquela pessoa está falando da vida dela inteira, está te mostrando, sei lá, álbuns fotográficos, está falando do filho, às vezes está confessando segredos altamente profundos, assim, sabe? Ela não sabe nem se vai te ver outra vez na vida. Então, assim, acho que a fotografia, para mim, ela também é muito esse veículo de contato com o outro, assim, para outras vidas, para outros mundos, de outras pessoas, de outros lugares, de outras classes sociais, de outras idades. Então, assim, realmente foi uma coisa que me possibilitou ampliar e caminhar, né? E poder chegar, tipo, vou fazer um projeto de fotografia. Aí você inventa uma coisa, tipo, quando eu estava morando na Inglaterra, eu fiz esse projeto que era sobre casa, tipo, qual o significado da casa para você, tipo, esse lugar que você mora. Então, eu convivi com, foram 4 casas bem diferentes, assim, uma das outras. E aí, teve pessoas teve um senhor que eu conheci na rua, assim, sabe? Conheci ele e de repente esse senhor abriu a casa dele. Então eu tive acesso a esse mundo dele, aos amigos, à família. E isso porque eu estava fotografando, assim, né? Porque eu queria fotografar, eu queria filmar, na verdade. Que eu já estava nesse movimento de vídeo. Sim, aí o vídeo eu acho que trouxe muito mais essa possibilidade, ampliou, né? Porque eu acho massa essa coisa do contar uma história, né? Contar a história. E não é contar a história do outro, eu acho que é contar a relação que você desenvolve com o outro, né? Então eu acho isso bem, bem massa, assim. Ah, sim, aí sempre teve não sei, sempre teve esse lance da educação também, assim, para mim.
sempre no lugar, sei lá, de auxiliar as pessoas a aprenderem a fotografar e tal. Porque eu acho que é isso, é uma possibilidade de comunicar mesmo, assim, de expressão, que vai além desse lugar da fala também, né? Que para às vezes, assim, às vezes para mim esse lugar da fala não sei, eu não consigo, me falta, né? E eu vejo que com imagens, né, você, não sei, é isso, é outra maneira, assim, de expressão, de ver o mundo, de, sei lá, de dialogar a partir disso, assim, ou tipo, de se mostrar, de sentir, né? Sim, aí eu acho que depois da foto, para mim, veio essa coisa de vídeo, assim, né? Eu entrei num. Eu estava morando na Inglaterra e tal, e aí eu fiz um mestrado lá em antropologia visual. E a antropologia, assim, utiliza fotografia, assim, né? Mas também, assim, atualmente utiliza muito essa história do vídeo, né? Então aí eu migrei, não migrei, né? Porque, na verdade, como eu já tinha essa trajetória com foto, eu acho que meus vídeos são um pouco assim, na verdade, tem uma coisa muito. Eu não gosto de muito movimento, assim, eu gosto de uma coisa mais estática mesmo. E eu acabei trazendo essa coisa da linguagem fotográfica para o vídeo. Mas aí ampliou, né? Ampliou com a coisa do movimento mesmo, com essa possibilidade da contação de história, eu acho que é por aí, assim. E, como eu tinha falado, a história da arte terapia, assim, agora. É isso, eu acho que no final, assim, bicho, o que eu penso, assim, é que tem um ser, né, bem, assim, senciente, bem sensível dentro de mim, que, que quer falar, assim, que quer colocar para fora, assim, sabe, algumas coisas. E aí, pode ser de várias formas, na verdade, né, pode ser de várias formas, só que às vezes a gente, sei lá, a gente vive num mundo que não dá muito auxílio para esse ser, assim, então demora um pouco até você entender que, pô, bicho, na verdade, eu preciso colocar esse negócio para fora, que existe esse ser dentro de mim quieto, que quer falar, que quer expressar, que tá vendo algo, e quer, tipo, sei lá, materializar isso aqui, plasmar isso, sabe? Então, eu acho que hoje eu estou entendendo que não é que a fotografia foi um portal, né, para esse ser, assim, que está dentro de mim e está dentro de todo mundo, assim, na verdade, né? Que aí já vem mais para esse lance da criatividade, somos seres criativos, precisamos desse espaço, assim, desse estímulo também social, né? Eu acho que está faltando, assim. A gente vive numa sociedade que não permite, assim, tipo, muito, sei lá, muito cheia de caixas, assim, então eu acho que é necessário, assim. E é interessante, né? Porque eu tô com 35 anos, eu tinha o maior problema, essa coisa que do coletivo, né? Ricardo traz muito, essa coisa do artista. Aí, meu Deus do céu, um artista, como assim? Calma. Não. E olha que eu trabalho com fotografia, nunca me chamei de artista, assim, acho, sei lá, tem um desconforto até com isso. Agora eu tô melhorando, assim, pô, sou artista mesmo, eu gosto de arte, de viver isso, assim, tipo, de ser criativa no meu dia a dia também, de não ter necessariamente uma rotina, sei lá, no formato, de entender que eu posso criar uma rotina diferente também, que eu posso criar uma vida diferente, né? Que eu posso ser diferente. Então, eu acho que é isso. Bom, é interessante que nós duas estamos fora, mas a Carla continua como em João Pessoa, né? A Carla Noronha tá lá. Bom, eu vou considerar meu processo a partir da faculdade, ainda que o processo artístico ele começa antes disso. Eu já fiz teatro durante toda a minha pré-adolescência, então acho que já existia ali algo pulsando. E quando eu caí, eu falo que eu caí na área de comunicação, achava que não tinha nada a ver para mim. E aí eu descobri, ao contrário da Larissa, descobri o primeiro vídeo. Eu me apaixonei pela parte de vídeo. Eu achava que eu não sabia fazer foto, eu não conseguia fazer foto estática.
eu só conseguia pensar a imagem em movimento. E eu trabalhei com projetos de extensão, trabalhei com comunidade indígena, então eu fui enveredando pela área de documentário, né, de documentarista desse lugar. Então eu fui enveredando por esse lado de documentarista. Durante toda a época da faculdade, eu decidi ir para o Rio de Janeiro para estudar numa escola de cinema por conta do documentário, e sempre com esse foco eu gostava do processo de criação do documentário, eu gostava de fazer a câmera, né? Eu gostava muito disso. E aí, quando eu fui fazer a Darcy Ribeiro, a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, a gente tem as possibilidades de fazer ficção, então eu tive possibilidade de fazer parte de equipes de ficção, e eu entrava sempre na área da câmera. Mas é um universo muito masculino, e eu confesso que eu tinha dificuldade de me colocar ali, assim, por mais que eu achasse que eu era a pessoa mais descolada, que eu era a pessoa mais desconstruída, mas existia uma resistência ali, e às vezes, nossa, também, a gente tem que ver que né, tem uma construção que foi feita que quando eu me via naquela situação, eu dava uma recuada, assim. E aí, no Rio de Janeiro, eu trabalhava com produção audiovisual, né, como produtora, repórter e roteirista. Então, estava ali, tinha uma sinergia maior entre o que eu estava fazendo, estudando cinema e trabalhando com produção audiovisual. E aí, quando eu mudo para São Paulo, que foi uma oportunidade pessoal, né, e aí, nessa época, eu decidi começar a me envolver mais com fotografia. E eu vivi a fotografia numa época de transição entre analógico e digital, né? Então, eu fiz laboratório de fotografia analógica lá no UFPD, e eu tive minha primeira câmera fotográfica no processo de feitura de documentários da questão indígena, e eu usava a fotografia para registrar locação, para registrar personagem. Não era pensando na fotografia, né, na artística, era meramente um instrumento para o audiovisual, para mim, naquele momento. E aí, quando eu passo por esse processo todo de estudar cinema e tudo mais, que a fotografia começa a surgir ali como, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Até porque o processo do audiovisual que eu vivi até aquele momento era um processo de muita gente. Olha aí, né? Tinha que ter som, tinha que ter o diretor, tinha que ter né? Tem que envolver várias pessoas. E aí eu olhei para a fotografia e falei, cara, vai ser só eu. Só eu com a câmera. E aí eu lembro que foi na época que eu encontrei as câmeras analógicas antigas, filmes vencidos, e aí eu andava sempre com uma câmera, porque, de certa forma, eu tinha medo que a minha câmera digital, né, era ali humilde, mas que ela fosse roubada. Então, uma câmera analógica, eu imaginava, o que é uma câmera de filme, né? Então, eu comecei a andar, foi quando eu mudei para São Paulo, eu saí do Rio, e fui para São Paulo, né, e aí fui procurar emprego e tal, e eu fui morar numa cidade gigante, em que eu não conhecia ninguém, e andava sempre com uma câmera fotográfica do meu lado, assim. Então, eu realmente foi a minha época flanando, né, e me encontrando com as paisagens. Eu sou uma pessoa que eu nasci no Sul, morei na Paraíba há muito tempo, depois morei no Rio. Quando a gente migra para essa cidade de concreto, para mim foi um choque. Ele foi né, encontrar as relações humanas, encontrar esses ângulos arquitetônicos que a cidade me trazia. E aí, depois eu consegui um trabalho na área de comunicação, e a fotografia, ela era no meu percurso. E eu lembro que eu ganhei meu primeiro celular na época, né, eu trabalhei numa empresa de telecomunicação, eu ganhei um celular, um N95 na época, e eu pirei com fotografia de celular na época. Ela tinha possibilidades de fazer alguns controles e tal. Isso antes do iPhone, gente, tá? Antes do iPhone e os seus filtros. O iPhone tinha uma câmera muito ruim nessa época, e o N95 era uma das melhores, assim. Então eu comecei a fazer vídeo, só que era um instrumento para o trabalho, entende? A fotografia de celular que eu fazia, de certa forma, era um instrumento para o trabalho que eu fazia. E a fotografia analógica, que a câmerazinha que eu andava, era o que estava comigo, estava sempre andando. Aí, com o tempo, essa fotografia digital, ela também começou a ser essa fotografia não do cotidiano, não da gente, dos rostos, dos selfies, mas desses encontros da cidade. E eu lembro que eu tinha um blog na época que eu já descontinuei, e eu tinha dificuldade, porque eu estava acostumada com o tempo alargado entre fotografar no filme, quando que eu ia revelar aquele filme, quando que eu ia olhar aquela foto e escrever sobre aquele trabalho que tinha sido, né?
E quando eu comecei a fotografar com digital, aquilo era tão rápido que eu falava, gente, o que eu vou escrever? Essa imagem, eu nem digeri essa imagem ainda, o que eu vou escrever dela? E aí eu entrava, né, ficava viajando, aí botava e fazia uns textinhos menores e tal. Já tirei do ar, ninguém precisa mais ver essa reflexão daquela época. E aí foi vindo a vontade de estudar, voltar a estudar. Eu fui estudar na PUC um curso que, na verdade, era para formar críticos de arte. Aí larguei, eu falei, não, eu quero voltar para a fotografia, eu quero me relacionar com a fotografia, eu preciso entender qual é essa relação. E fui, ainda em São Paulo, eu trabalhava ainda, fui para fazer a Pan-Americana de fotografia. E é doido como a trajetória do vídeo para a fotografia influenciou, porque toda vez que a gente ia fazer alguma edição das minhas fotos, ela sempre virava um tríptico, um díptico, porque sempre tinha uma imagem que completava a outra, assim, ela parece que ela não se resolve, como a minha narrativa era de imagem em movimento, eu fotografava meio que em movimento, então uma imagem que era um frame e outro frame, e juntos elas faziam uma imagem, assim, e foi um professor que não sabia da minha trajetória vindo do audiovisual para fotografia, e ele percebeu isso, essas fotos sempre parece que elas contam uma história, elas precisam delas para contar uma história. E eu, logicamente, eu queria desenvolver, contar em uma só, e eu comecei a tentar contar em uma só. Mas era uma coisa que estava inerente, como as nossas experiências anteriores, elas marcam a nossa trajetória, né? Aí tive um momento de vida de ruptura, fui morar numa cidadezinha pequena, perto de São Paulo, e comecei a fazer, né, entender que tipo de fotografia que eu ia fazer. Estava no momento... comunidades alternativas, muitos amigos tendo parto em casa, e eu comecei a fotografar essas famílias, que era um pouco do que a Larissa falou, de meio que você vira um psicólogo, porque aquele momento, você fotografar um casal que está ali naquela expansão da barriga, de saber a ansiedade do que vai ser, e você entrar naquilo ali. Eu vinha de uma escola que era muito jornalística, de você não influencia na foto. Só que quando você está fazendo esse tipo de foto em que você está com um casal na sua frente, não adianta você fingir que você não está ali. Tá? Você pode deixar a história mais fluida, sem poses e tal, mas você é um ser que está naquele lugar, a sua energia, sua respiração está naquilo ali. Então, como transformar aquilo ali da tua sensibilidade e conduzindo aquilo ali para ser, né, um espaço que aquele casal, aquela família tem para ficar junto. Então, foi a minha instiga que eu tive no processo em que eu tive essa fotografia mais comercial, né? E depois eu fui morar na Bahia também com esse processo, não de profissional, mas essa instiga de buscar outros caminhos pessoais e tentar outras articulações, né? E até eu entender que não era por aí o meu caminho. Meu caminho, eu precisava fazer esse processo meio de flanar, né, fazer esses registros e depois olhar para esse material e organizar, tá entendendo? Assim, tem alguns artistas, fotógrafos que constroem todo o projeto antes, né? E aí vão executar. E para mim é difícil. Eu tenho até algumas coisas, mas na verdade eu descubro o meu trabalho. Eu vou descobrindo ele, começo a fotografar tal coisa, e aí eu vou vendo que eu tenho um padrão, e aí eu começo a encaixar aquelas fotos, né? Eu adoro, tipo, fazer foto em trilha, então eu tô fazendo trilha e vou fazendo fotos, e aí daqui a pouco eu vou vendo que eu tenho de várias trilhas esse tipo de foto, e elas dialogam, sabe? Mas para mim, essa trajetória toda foi de aceitar que tipo de fotografia eu gosto, que tipo de fotografia ela pulsa dentro de mim. Então eu consigo fazer as fotos mais, né, eu lembro que na época que eu estava fazendo curso de fotografia, que a gente tem que fazer aquelas fotos mais estéticas e as fotos com a fotometria perfeita, e aquilo me dava uma angústia ter que fazer aquele tipo de coisa, tá entendendo? Porque, legal, quero fazer isso, mas na hora em que eu ia fazer, assim, tipo, se me deixasse sozinha, eu não faria aquilo, eu faria um outro tipo de fotografia, e aceitar que, ok, essa fotografia não é essa fotografia da revista Vogue, não vai ser uma fotografia, sabe, de moda ou outros tipos de fotografia, que eu tô em outro lugar. E para mim foi um processo de aceitação, até eu chegar nesse lugar de entender que, por agora, eu continuo fazendo o meu trabalho autoral e tentando entender essa fotografia, expandindo para outras coisas também, para escrita,
para uns desenhos também. Eu não desenho, mas eu gosto de fazer alguns rabiscos. Eu gosto de misturar tintas, porque eu acho que às vezes elas me ajudam a entender o que eu estou sentindo, né, e fotografar esse material, e não ficar só na fotografia, ou buscando uma fotografia esteticamente perfeita, uma fotografia que vai agradar as pessoas, né. Eu lembro muito de ter escutado uma vez o Vicky Muniz falando que fazia o trabalho dele para a mãe dele. Eu falei, gente, então que bom que a sua mãe tem o seu estilo parecido com o seu, porque não necessariamente você vai ter o estilo que agrada as pessoas, né? Então saiba escutar também quem são as pessoas que vai te ajudar nessa tua construção, que vai entender como é que é o teu trabalho, e não tentar te conduzir para ser uma fotografia, um trabalho que não tem a ver com a tua pulsão, né? Que você tem de criação. E esse é um pouco do meu aprendizado, de respeitar isso, de respeitar os momentos em que não tem criação, assim, não tem criação no sentido de não estou fotografando, né, continuamente, ou entender que isso é um momento de recolhimento, e em outro momento é um momento mais de expansão em que vem essa criação, e entender esses diferentes suportes que podem acontecer, mas para quem está fazendo um trabalho fotográfico desse estilo que eu faço, que não é o meu ganha-pão, não é o dia a dia, não perder a noção de que tem que ser prioridade em algum momento da sua vida. Você tem que colocar, porque é muito fácil você se envolver com o seu trabalho, se envolver com as outras coisas que você precisa fazer e ir deixando isso de lado. E, assim, eu sei que em alguns momentos eu fiz isso, né, quando eu olho e eu vejo que eu estava fazendo a fotografia, estava falando, mas eu não estava organizando esse material. Eu estava produzindo, mas eu não dava saída para ele. Então, tem um tempo de mais de uma década para olhar para esse material e esse material virar exposição do Brincantes, né? Tudo bem, aconteceu, o ciclo aconteceu, mas se eu não tivesse colocado isso como algo a ser lembrado e cuidado, talvez eu chegasse nos meus 60 anos sem ter completar esse ciclo, né? Porque vai deixando, a gente vai trabalhando, e isso vai ficando de lado. Então, isso inclusive para quem trabalha com a fotografia, né, Larissa? Mas que tem seus projetos pessoais e que às vezes não vai dando vazão a ele, porque precisa pagar as contas, precisa dar continuidade, né, da sobrevivência. Então, que eu trago o meu caso, porque o meu caso ele é distinto, né? Eu não faço arte no meu dia a dia, ainda que esteja no processo comunicacional, ainda que use a fotografia como suporte, as imagens como suporte e tal, mas é um outro objetivo. Mas é fácil a gente se perder, e é mais fácil a gente se perder num período caótico que a gente está vivendo, né, como uma pandemia, assim. Então, fazer parte de um grupo que está te instigando a olhar para isso, está te instigando, porque por mais que em alguns momentos eu não produzi, estava lá o lembrete, tipo, cadê sua foto, Mirna? Cadê? Olha pelo menos a foto do pessoal e faz olha pelo menos a foto do pessoal e faz uma contribuição, faz uma crítica, sugere alguma coisa, né? Não abandona completamente esse lado, porque você vai sentir lá na frente, você vai sentir falta disso lá na frente. Assim. Então, eu acho que a vida sim, esse caos, a gente só tinha esquecido que ele é esse caos, e a gente... Mas é legal olhar como é que a gente vem lidando com os padrões na vida para a gente não continuar repetindo, né? Não continuar dando o próximo passo, né? Caminhando para onde você realmente quer chegar. Se você quer fazer um trabalho autoral, você precisa dedicar tempo para isso, seja para criar, seja para estudar, seja para olhar o trabalho dos outros, para fazer parte de um grupo. Você precisa dar tempo na tua vida, entender que aquilo ali precisa ser cuidado e não ser engolido, senão você não vai ter resultado, você não vai ter, né, vai ser uma frustração lá na frente. Gostaria que vocês pudessem eleger agora alguns dos seus principais trabalhos para falar um pouco sobre eles, ou que escolhessem algum trabalho que vocês queiram dar destaque para o público conhecer e dar uma conferida após ouvir o podcast. E falando também como funcionou o processo criativo nesses trabalhos. 2 trabalhos assim que eu considero bem fortes para mim, que foi o meu primeiro projeto, que é o Fé Profana,
que foi o que abriu, assim, as portas para mim, que é fotografia de rua, que é uma das coisas que eu gosto de fotografar, né? Eu vinha muito nessa coisa da fotografia de rua. E o Fé Profana foi um trabalho de registro durante 3 anos da Festa das Neves, fotografando o lado profano da festa, que é a festa dos parques, o parque de diversão, aquele movimento das famílias e tal, de comida, daqueles jogos de azar que tem, e a parte religiosa da fé, que é a procissão. E quando, na época que eu fui fazer, assim, eu fui completamente desprendida de eu tenho que usar um enquadramento X, com um plano Y. Não, eu queria registrar e eu fui intuitivamente. O processo criativo desse projeto, do Fé Profana, ele foi 100% intuitivo. E aí ele terminou, tanto que quando os editais saíram, na época que eu quis escrever, eu fui olhar as fotos no HD, eu tenho mais de 1.000 fotos desses 3 anos de registro. E aí eu fui pedir ajuda a uma amiga minha, que é servidora da UFPB, Mônica Câmara, que é uma fotógrafa maravilhosa. E aí ela me ajudou nessa seleção, e aí eu considero o projeto Fé Profana bastante marcante por ele ter sido essa minha primeira experiência, que me trouxe outras experiências para que eu conseguisse ter o conhecimento que eu tenho hoje na fotografia e nas artes visuais. O segundo projeto mais marcante para mim é o projeto de autorretrato que eu comecei a desenvolver ano passado, né? Eu tinha feito algumas fotos durante o curso de fotografia artística, de forma assim, bem experimental, e aí, no segundo semestre do ano passado, eu fui fazer uma mentoria com uma fotógrafa do Rio Grande do Sul, e aí foi quando eu fui rever esse projeto, e aí eu consegui pensar nele como um projeto, assim, algo mais elaborado, e pensar em como fazer as fotos, pensar em que tipo de enquadramento vou usar, que tipo de iluminação, como é que elementos materiais e objetos eu vou usar nessa fotografia, né? Como é que eu vou selecionar esse material depois, né? Isso me trouxe uma experiência muito, muito enriquecedora. E o projeto ainda está em processo de desenvolvimento, mas essa experiência, ela me trouxe a oportunidade de fazer o vídeo formação que eu consegui colocar no edital da FUNESC. E aí o projeto de autorretrato, eu já fiz dele um videoarte, que está aí em alguns editais aí, vou ver o que aqui vai sair. E eu acho que ele, assim, porque eu comecei na fotografia de rua, buscando muito o que eu via na rua, a minha relação com a rua. Eu sou uma pessoa que gosta muito de andar, de ficar observando as pessoas, os objetos, as coisas assim. Mas aí eu também percebi, ano passado, que eu precisava cuidar de inquietações mais internas, mais afetivas, sentimentais e psicológicas. Então, o projeto de autorretrato, ele me ajuda muito nesse sentido de exteriorizar essas questões internas, né? E aí ele já tem um bloco aí de 6, 8 fotos produzidas, assim, de seleção final. Tem um vídeo arte, mas eu quero dar continuidade também, produzir outras fotos para dar continuidade a esse processo. Eu acredito que o de autorretrato, ele vai ser mais extenso, assim, vai ser permanente na minha vida, tanto quanto a fotografia de rua, né? E aí, assim, durante os experimentos do projeto de autorretrato, eu produzi 2 séries de 3 fotos, né? Dois trípticos, que a gente chama, que está lá no meu Instagram, inclusive, dá para ver. E o de autorretrato, que, a princípio, ele tinha o título de Não, porque eu trato muito da questão da censura na formação da personalidade, da educação feminina, e essa coisa de como a gente é educada para o mundo, né, por meio dessa questão do não, né, das censuras que a gente passa. E aí o projeto, ele trata disso, só que é voltado para mim, como eu comecei a perceber isso, né, e o que eu tenho feito para eu conseguir lidar com isso e me libertar desse processo também, né, que é um processo longo. E aí, no meio desse processo de experimentação desse projeto de autorretrato, que agora se chama Interditos, né, eu mudei o nome dele, porque eu achei que dá mais força para o projeto do que o título Não.
saiu dois trípticos, 2 séries de 3 fotos, que são meu à parte, assim, né? Porque, assim, quando a gente está na fase de experimentação de um projeto, muitas fotos saem como a gente planeja e muitas outras fotos não saem como a gente planeja, né? Mas eu não descarto essas fotos que a princípio são erradas, né? Elas podem se tornar outros trabalhos, né? Como eu fiz com essas 2 séries de 3 fotos e como eu fiz também com a série de fotomontagem nesse período da quarentena, que eu misturei umas fotos de janela que participou de uma série de janelas que esteve na exposição Sincronicidade do Eu, né, antes do coletivo existir, e aí eu juntei com as fotos de autorretrato, fiz uma fotomontagem. Né? Então, a gente vê que, assim, a gente não para, sabe? A gente sempre tem ideias novas relacionadas que são meio que consequências do que a gente já vinha produzindo, mas a gente também sente a vontade, a necessidade, às vezes, de recriar com o que a gente já tem, fazer um processo que a gente chama de ressignificação do trabalho da gente, que é um trabalho de fotomontagem, é um trabalho de manipulação, uma colagem, enfim. Reaproveitar o que já foi exposto, ou pegar as fotos que estão lá guardadas no HD, que a gente descartou a princípio por alguma razão, e pensar e dar um outro significado para esse material, sabe? Trazer uma temática para esse material, porque a gente vive muitas coisas diariamente. Então, a gente nunca deixa de ter um tema, uma ideia, uma inquietação para produzir um projeto. Então, eu escolhi falar de alguns trabalhos que são bem diferentes, assim, entre si. Enfim, ao longo, assim, da minha caminhada, eu sempre busquei trabalhar com um projeto social, e num dado momento da minha vida, eu fui para o Nepal fazer um trabalho com os povos Tamangue, que são povos que migraram do Tibete para ir morar no Nepal. Eles são budistas, né? E aí, enfim, quando teve a invasão da China, eles migraram. E aí são povos que moram em regiões, assim, em vilas, na zona rural, assim. E eu consegui passar um tempo lá. Na verdade, ia ser só um vídeo pequeno, assim, para o Caritas. E acabou que eu fiquei lá um mês, assim. E foi bem interessante, assim, porque eu fiquei nessa área rural, né, com essas pessoas, com esse casal, Mai e Ganesha, e aí eles estavam reconstruindo a casa deles, porque o Nepal teve um terremoto em 2015, e enfim, um monte de gente foi afetada, né? E aí essa organização, ela tinha alguns projetos que iam, tipo, como banco de sementes, banco de leite, reconstrução também de casas. Aí foi enfim, eu nunca imaginei ir para um lugar desse, assim, na minha vida. E aí eu estava lá com um trabalho, e também, assim, conhecendo pessoas sem conhecer a língua, né? Porque eu não falo Nepali. Então, assim, era um processo bem interessante também, porque eu falava, enfim, falava inglês com pessoas que falavam Nepali, e aí essa pessoa que falava Nepali falava Tamangue com uma pessoa que falava Nepali e Tamangue, e essa pessoa que falava Tamangue falava com as pessoas. Então, assim, era uma comunicação muito doida, assim, envolvia muita gente, mas aí também eu consegui, tipo, eles simpatizaram comigo, assim, o casal. Era uma vila pequena e eu fiquei nessa vila um tempo, assim, conheci as crianças da vila, conheci o casal, esse casal, as pessoas que estavam construindo a casa. E aí eu consegui ficar, mesmo sem nenhum intérprete, sem nada, visitando eles nesse processo de construção de casa, né? E aí eu já tinha feito esse outro projeto que tem a ver com casa, então eu tenho uma relação com essa coisa de casa, assim, né? Enfim, também estou fazendo outro projeto atualmente que tem a ver com as casas da minha avó. Então,
enfim, aí esse trabalho foi bem interessante, assim, ele, por estar lá, por conhecer, assim, culturalmente, né, outro lugar, enfim, por morar numa vila, num lugar muito verde, assim, que é uma coisa que eu sempre tive vontade, ficar um tempo foi interessante. E também me movimentou, na verdade, a me mudar de volta para o Brasil, assim, eu estava num momento de, tipo, não queria ficar mais na Inglaterra e tal, mas uma dificuldade de sair de lá, assim, muito grande. E aí foi interessante, porque fazer essa viagem me movimentou na minha vida pessoal, assim, de, tipo, de decisão de voltar, né, para cá. E aí, isso me traz também para outro projeto que eu fiz, estando aqui no Brasil, porque aí nesse processo de mudança, foi um processo de autoconhecimento mesmo. Eu estava num momento de perda de mim mesma, né, nesses momentos da vida que a gente se perde, assim. Eu acho que isso deve acontecer com todo mundo. E aí você tá, tipo assim, pronto, quem sou eu, né? O que é que eu quero? O que é que... Enfim, tipo, para onde eu vou? E e aí nesse meu processo de mudança, eu comecei a fazer umas imagens que acabaram sendo parte desse projeto, assim, que chama Ritu, que aí é um projeto que tem a ver com rituais pessoais, assim, e tem a ver com essa caminhada de esse olhar para si, essa coisa do autoconhecimento, né? E essa coisa do ritualizar no mundo moderno, assim, né? Onde a gente perdeu essa coisa de rituais, de contatos com esse tipo de... Enfim, acho que agora tem uma grande movimentação, né? Isso está de volta, assim. E aí na verdade, inicialmente o Ritu foi tipo uma coleção de imagens que eu fui fazendo desse processo de mudança. Então tem imagens tipo em floresta na Inglaterra, com coisas que eu precisava queimar. Então tipo, ao mesmo tempo, depois eu viajei, quando eu vim para cá eu viajei, aí fui para o Capão, fazendo uma coisa bem dessa coisa do autoconhecimento. Então tem imagens dessa minha caminhada. Então foram imagens, eu queria uma coisa que fosse bonita. Tipo, eu quero imagens bonitas, eu quero coisas que sejam belas, que sejam contemplativas. E nesse mesmo, enfim, eu estava fazendo essas imagens, eu estava coletando um monte de imagens, eu não sabia o que é que elas iam ser ainda, mas era como se fosse um diário de imagens que para mim tinham sentido, podiam fazer sentido para ninguém, mas naquela época eu estava tipo, quero fazer isso. Eu nunca parei para fazer isso. Então, tipo. E aí, uma amiga daqui de Recife e tal me chamou para participar de uma exposição coletiva. E aí a gente começou a trocar um monte de conversa e tal. E aí, ela também estava num processo assim, parecido. E aí a gente juntou, o nome dela é Keila Vieira, ela é fotógrafa, e a gente se conhece desde a faculdade, assim, a gente é super amiga. E a gente acabou criando o Ritu, que na verdade é uma instalação, né, com vídeo, fotografias e um altar. Então as pessoas, enfim, um altar com plantas, com cheiros, com vela, você vai, você interage com aquilo. E aí foi interessante, assim, isso foi parte de uma exposição coletiva, aí ficou lá no Museu Murilo La Greca. Eu fiquei bem feliz, assim, com esse trabalho. Teve um momento que foi bem massa. Tem um áudio, assim, bem contemplativo. E aí teve uma hora que duas crianças que estavam, assim, super agitadas no museu. O menino vai e coloca o fone, assim, e senta na cadeira e assiste o vídeo, que é pequenininho, assim, são 4 minutos. Mas fica lá, sabe? Assistindo. E aí era meio que esse impacto, assim, ou esse sentimento que eu queria que esse trabalho tivesse, assim, dessa calma interior, assim, sabe? Dessa coisa dessa contemplação. E aconteceu nesse momento, foi massa ver isso, assim. É um outro trabalho que é legal, assim, que ele ainda está precisando, assim, ser colocado no mundo de forma efetiva, assim. É um trabalho que eu fiz com outra amiga também, que é um trabalho de fotografia de rua. O título dele é Todos os Sábados. E a ideia era assim, a gente, tanto eu como ela, a gente morava lá em Londres, nesse bairro, em Brixton. A gente não morava em Brixton, ela morava em Brixton, eu morava pertinho, assim, 10 minutos de lá. Quer dizer, um pouquinho mais de bike, mas por aí.
enfim. E a gente resolveu, ela também é brasileira, eu sou brasileira, e a gente se identificava muito com esse bairro, com Brixton, que, assim, tem uma população jamaicana. E aí tem a coisa do mercado, né? Um bairro que tem um movimento muito diferente de outras áreas, assim, de Londres. É uma coisa que a gente se sentia em casa, porque tem uma coisa muito, muito brasileira mesmo, assim, tipo, essa coisa do mercado, você conseguir comprar inhame, macaxeira, então, tipo, e tinha movimento, gente na rua, entendeu? Aquela coisa, assim, que você não consegue encontrar em outros cantos, assim, em Londres. E a gente resolveu se encontrar aos sábados para fotografar esse bairro. E aí foi bem interessante. A gente ficou fazendo esse projeto, acho que uns 8 meses, assim, sei lá, uns 6, 8 meses. E era esse encontro, assim, era essa coisa da amizade, mas era essa coisa de olhar para a rua, né? Um bairro também que está sendo, enfim, está bem gentrificado. Então tinha toda essa mudança também acontecendo, né, de população, assim. E era isso, era um momento de se encontrar com a outra e também de observar, assim, essa mudança, essa transformação e, enfim, essa movimentação, né? E era interessante porque, à medida que a gente ia fotografando, a gente escolheu fotografar essa área, assim, que circulava o mercado, mas também as ruas, assim, não era o bairro todo. E à medida que a gente ia como a gente ficou indo um tempo, as pessoas que eram daquele espaço, elas passaram a conhecer a gente, né? Então era muito engraçado, assim, porque tinha situações. Teve uma vez que uma pessoa não queria ser fotografada, porque fotografia de rua você meio que vai, né? Fotografando, é uma coisa bem diferente da antropologia, que você já vai, enfim, pedir todas as permissões, eu não sei o que. Fotografia de rua, não, você vai fazendo a história, né? E, tipo, obviamente, se alguém chegar para falar alguma coisa, você. Mas aí a gente tava indo tanto, e as pessoas já estavam conversando, a gente teve uma situação que a gente fotografou e uma pessoa veio para falar que não estava feliz, né? Só que aí uma pessoa que já era dessa área do mercado veio tomar partido, assim, e, tipo, defendendo a gente, tá ligado? E a gente morrendo de rir, assim, não, tá tranquilo, se a pessoa não quer ser fotografada, tem incomodado, a gente apaga a foto de boas, assim. Mas é interessante essa coisa do espaço, assim, né? Esse espaço público e, tipo, e você com a foto, assim, a gente enquanto fotógrafo, né? Você acaba sendo visto, né? Não tem como, você está com a máquina, com o equipamento, e é interessante essas interações, tanto de não gostar, como ao mesmo tempo chegar a pessoas assim, perguntando dicas de fotografia, ou querendo saber mais. Então, assim, essa interação que possibilitava também, assim, de estar na rua, né, de passar a conhecer as pessoas ali daquele lugar, né, que transitavam por ali e que começaram a criar, assim, um afeto, né, com a nossa presença, é bem interessante, assim. Aí, assim, esse projeto, ele, tipo, a gente fez umas matérias, assim, ele saiu em 2 revistas, assim, mas a gente tem um arquivo enorme, assim, de fotografia e acabou que não, ainda, né, não colocou ele para frente, assim, totalmente. Bom, veio na minha mente aqui projetos, acho que de épocas diferentes. O primeiro que vem é o Maria Caboca, que foi o documentário feito com as mulheres potiguara, na época da faculdade, e que a gente foi acho que o terceiro ou quarto vídeo que a gente estava fazendo na comunidade. A gente decidiu fazer a comunidade que fica em Rio Tinto, porque eles não tinham a terra demarcada ainda em Montemor. Era uma terra que estava no processo, a Baía da Traição, o pessoal, as outras 2 terras de Jacaré de São Domingos, eles já estavam demarcados, né? E o pessoal de Montemor não. Então, o projeto de extensão era lá, e eu tinha escrito meu trabalho de conclusão de curso com as mulheres contando a história da comunidade. Então, já serviu de pesquisa de personagens, e a gente foi contar essas histórias. Então, a gente foi entrevistar, né, essa dinâmica de você chegar na comunidade que estava se organizando no luto da terra,
Então, a gente tem, dia desses, apareceu inclusive no meu Facebook, uma das crianças que a gente entrevistou divulgando o vídeo, agora que já é uma mulher, está trabalhando, é uma profissional, pedagoga, e ela era uma criança cheia de sonhos na época, do que ela queria, do que ela imaginava que ela ia fazer. Então, elas contando desde como é que era antigamente, as relações afetivas, as relações com os filhos, né? A questão de trabalhar na saúde, tipo, algumas trabalhavam catando lixo. Então, assim, foi um aprendizado, assim, incrível. E ele, como ele já foi o terceiro que a gente estava fazendo, a gente já estava com entrada na comunidade, as pessoas já conheciam, a gente já tinha enxugado a equipe, que no começo a gente estava com uma equipe muito grande, com equipamento, então a gente ficava pesado e causava uma sensação de estranheza que a gente foi conseguindo cortar isso quando chegou no Maria Cabocla, né? E ficou, um documentário longo, né? Ficou acho que uns 27 minutos ainda, mas é isso, são de sonhos a problemas, sonhos de mulheres já um pouco mais velhas, mas sonhos de crianças, né? De meninas novas. Assim, é um trabalho que eu tenho muito carinho, assim, e foi no começo, né? Ainda com toda a ingenuidade de encarar o mercado de trabalho depois, né? Cheia de sonhos ainda, e fazendo. Indo quase todo final de semana, tá? A gente estava na comunidade e completando o processo, né, de idealização de como é que ia ser o vídeo, de fazer as entrevistas, do processo de edição, de ver o vídeo finalizado, de ir na comunidade mostrar o vídeo, de fazer as cópias e deixar nas escolas, sabe? Esse é um trabalho que eu tenho muito carinho. Aí depois, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer outro documentário que se chama Tempo das Formas, que foi um dos colegas que estava lá, propôs a gente fazer com um bailarino, que era um bailarino de Minas, que trabalhava, era um bailarino de uma companhia chamada da Lia Rodrigues, que é uma companhia super conhecida lá no Rio de Janeiro, e que a Lia Rodrigues, ela tem uma proposta que é interessante, ela tem essa proposta de criação do lugar entre. Então, ela tem os seus alunos que foram feitos por uma seleção era da favela da Maré na época, e ela poderia simplesmente ter colocado o estúdio de ensaio deles na Zona Sul. E ela falou que não, se a gente está construindo um espaço de lugar entre, e a gente vai fazer eles saírem do lugar deles para vir na Zona Sul, a gente nunca vai ter uma construção. A gente precisa levar quem é da Zona Sul para a comunidade, e aí a gente tem que fazer esse movimento. Então ela montou eu não sei como é que está hoje, né, porque já tem bastante tempo isso. E aí ela montou o espaço de dança dela na Favela da Maré, e o Alisson era esse personagem que começou a fazer dança com 18 anos, num grupo do Ivaldo Bertazzo, e se descobre fazendo, consegue uma bolsa de estudos numa escola de dança no Rio de Janeiro, na Angel Viana, e de lá consegue trabalhar numa escola de dança contemporânea, quebra as barreiras, assim, eu lembro de ter visto um espetáculo deles, eles têm muito nu, eles tinham vários momentos no meio da Favela da Maré, com criança, menino, senhora, todo mundo lá, e os bailarinos fazendo a sua dança, e com os corpos desnudos, assim, eu lembro que eu fiquei apaixonada, encantada, e o Alisson era esse menino, que da situação que ele tinha vindo, né, de uma outra cidade, de morar lá, de morar na Favela da Maré, e de falar, eu vivo de dança, eu trabalho 8 horas por dia, ensaiando, treinando, e aí a gente entrevistou o Alisson, a gente entrevistou a Lia Rodrigues, e a gente entrevistou a Angel Viana, a gente não entrevistou o Ivaldo, porque ele estava em São Paulo, a gente estava no Rio, não tinha como ir visitar, entrevistá-lo. E aí, teve também, a gente fez as imagens, e eu lembro que o processo estético do vídeo, ele veio surgindo depois, né, então, eu gosto muito desse processo de você fotografa e você se afasta do material e você esquece o que você tem, porque eu sou uma pessoa muito crítica, então nessa primeira olhada eu sempre acho que, tipo, errei o enquadramento, errei a luz, não sei o que, fiz a pergunta errada. Então, quando eu esqueço o que eu fiz, quando eu volto para lá, eu falo, nossa, gente, tem uma coisa legal aqui, tem isso aqui, e olha com mais carinho, né, para esse material. E aí eu lembro exatamente quando veio a construção de a gente precisa começar esse vídeo de um plano fechado e abrindo ele para a gente terminar ele com um plano aberto. E ele
o vídeo ele é contado pelas entrevistas, mas elas não aparecem, né? Então, eu fui fazendo imagem de cobertura, a gente foi fazendo, e tudo com um plano bem fechadinho, dos bailarinos ensaiando e tal, fechadinho, vai abrindo, e vai colocando ele nesse lugar, vai colocando ele, e eu lembro da Angel Viana falando que o corpo é isso que passa, esses são vários corpos num corpo só, e o Alisson dançando lindamente, sabe? Esse espaço que a gente ocupa, e aí a gente vai ocupando esse espaço também com a imagem, assim. E eu lembro que ter essa noção, né, do conteúdo e da forma, e ver isso acontecendo, assim, foi muito gratificante, assim. O material ficou um material interessante, foi num processo em que eu tive grandes mestres da edição, de roteiro, e eles falavam, saiba quem escutar, saiba quem vai te ajudar a entender o que você quer. E às vezes eu pedi opinião para professores que tinham um estilo completamente diferente, e eu estava fazendo uma coisa totalmente desconstruída, e eu escutava alguém que era uma coisa, né, seguia um modelo de cinema tradicional, e aí, lógico, quando ele olhava o meu material, ele queria que eu, né, tentava me fazer para um lugar que não era aquilo ali. E é um trabalho que eu tenho muito carinho. E eu encontrei o Alisson depois, quando eu estava morando em São Paulo, eu encontrei com ele por acaso. E ele falando, nossa, gente, eu olhando ali, eu vendo mais novo e tal, meu corpo como era diferente, a minha performance como era diferente. E aí, né, surgiu uma vontade de fazer de novo um vídeo com ele, a gente não fez, mas fica essa vontade de depois, né, de contar esse tempo das formas depois, assim. E aí, dentro da seara da fotografia, eu sempre tenho essa sensação que eu nunca consegui dar forma final, assim, e o Brincantes, ele me ajudou nesse processo de botar no mundo. Um deles é o desenho fotográfico, que é esses que foram emoldurados e tal, participaram da sincronicidade do eu, que são fotos analógicas que me mostraram que eu gosto da estética de praticamente é um desenho. A foto, ela perde contorno, ela perde nitidez, assim, e fica como se alguém tivesse feito um esboço. E é uma frustração, não sei desenhar, a minha forma de desenhar é essa. E aí, só que isso começou pelas fotografias analógicas, né? Então, um erro de fotometria, eu fotografava com algumas câmeras que às vezes não passava a foto, então ela ficava uma panorâmica, eu saía fotografando, né? E aí, depois, eu fui entender que é um estilo que eu gosto, e eu comecei a procurar isso nas fotos digitais também. Então, às vezes, eu pego uma fotografia que eu gosto do ângulo e tal, e eu vou estourando ela até ela virar esse desenho, esse esboço do que eu gosto. Então ela perde completamente essa questão do realismo, que era uma coisa que eu tinha no começo, como eu vim do documental, como eu vim do jornalismo e tal, eu tinha essa necessidade de mexer pouco na fotografia, sabe, menos intervenção, aí para chegar no momento hoje que eu transformo uma foto super realista num desenho. E é um que eu chamo desenhos fotográficos, que os Brincantes me deram a oportunidade de ver impresso, porque até então elas estavam só no meu HD, e aí ela foi uma das fotos que foi selecionada para exposição. E eu tenho um outro também, que é esse sim, que esse não foi para a rua também, que é o Sentimentos em Ressonância, que são fotos, um pouco dessas fotos de flaner, flanando por São Paulo, de analógica. E aí tem uma mistura do desenho fotográfico, tem uma mistura de máquinas em pânico, tem outros tipos de intervenção, né, visual, auditiva, sabe? Tem tipo toda uma expografia já desenhada, pensada, né? Mas que eu nunca consegui levar para um lugar que comprasse a ideia de fazer isso, assim, né, de juntar várias fotos e contar essa narrativa, né, do que eu sinto, assim, dos sentimentos em ressonância. Então, são esses, assim, que eu consigo lembrar, assim, um pouco. E tem outros, lógico, tem outros que estão nos HDs e que eu preciso colocar na rua. E é isso. Obrigada por me fazer retomar, para repassar essas memórias aqui e ver que às vezes a gente acha que não tem tanto trabalho, não tem tanta história, e tá lá, né? 10, 15 anos de coisas sendo construídas já. Nessa última pergunta, tem uma questão um pouco complexa, que é o que significa arte para vocês e como funciona o processo criativo de cada uma. Eu posso falar um pouco da minha vivência, como é que eu vivo, como é que eu sinto,
nas produções que eu faço e no que eu vejo. Eu acho que a arte, ela é parte integrante da nossa vida, necessária. Ela traz a nossa ancoragem, ela traz a nossa sanidade, sabe? Ela permite a gente acessar lugares dos sentimentos, das questões sociais e políticas que a gente está inserido, né? E elaborar isso e jogar isso para o universo de uma outra forma, né? Que no mínimo você olhe assim e faça a pessoa, né, se deslocar um pouco do lugar onde ela está e do momento onde ela está, assim. E é isso, por isso que a gente tem essa arte que você olha uma coisa e te faz sentido para você e não faz para o outro, né? Faz essa conexão, mas para mim, no meu cotidiano, é o que me mantém sã, ou minimamente sã, e na interação com os outros é o que me dá, assim, tipo, a mente explode, que você fala que te instiga a voltar e olhar para o teu trabalho e tentar criar e tentar buscar outras formas de conectar. Eu acho que são formas de conexão, sabe? Você faz outras sinapses, né, e que te permite ver e sentir, se colocar no mundo de uma forma diferente a partir até que você estava até aquele momento, sabe? E eu gosto bastante das que me fazem, que me instigam, assim, das que me fazem acreditar na arte, me fazem acreditar que de tirar as fotos do HD, de tirar os desenhos, de sair para a rua para fotografar e causar essa mesma sensação em outras pessoas, sabe? Promover isso, essa movimentação nas outras pessoas. Acho que do meu processo, eu já falei um pouquinho, ele é um processo alongado, mais do que eu gostaria, ele é um processo que eu preciso desse afastamento, seja no audiovisual, seja na escrita, seja eu preciso me afastar do que eu escrevo, produzo, e isso é ruim para um tempo que a gente vive em que as coisas são muito instantâneas, né, você ficar nessa elaboração interna, você acaba criando lacunas e lapsos, né, de produção, e eu entendo que o processo de arte, ele está muito vinculado à vida da pessoa que está criando, né, então ela precisa estar nessa conexão interna para ver quais são, o que está surgindo naquele momento, porque aí você consegue dar vazão, porque ela vai estar te mostrando, se você está se sentindo solitário, você vai ver essas fotos, ou tem pessoas solitárias, ou não tem pessoas naquela tua foto, e você não percebe que você está, né, se você está meio sem foco, as fotos saem sem foco, você tenta botar foco na foto, mas fica tudo com foco doce, aquele foco que você perdeu. Então, acho que, para mim, é esse processo, assim, ele me ajuda a me conectar como é que eu tô, e vai me trazendo clareza para onde eu quero ir e como é que eu tenho que agir. Assim, sendo bem sucinta numa pergunta que é bem complexa. Eu acho que a arte é essa possibilidade de tocar mesmo, né, a alma, assim. Eu acho que, sei lá, falar um pouco, enfim, pode ser uma música, pode ser um quadro, né, que a gente vê, que a gente se depara ali com aquela expressão, né, e que toca a gente num lugar, assim, que movimenta, né, movimenta alguma coisa, esse sentimento que estava ali, né, às vezes foi um outro que criou, mas ele consegue tocar algo que é humano, igual a você, né, ou por um momento da vida que você esteja passando, então é algo que ressoa internamente, assim, e transforma, né, e enfim, traz uma pulsação, um movimento mesmo. Sei lá, pensar em coisas que eu já vi, né, ao longo da minha vida que, sei lá, que me fizeram sorrir ou que me fizeram chorar, assim, eu acho que é uma história que tem muita potência, assim, né? E a gente, enquanto seres humanos, a gente vem fazendo arte, né, desde o tempo das cavernas, né? A gente vem fazendo desenhos, sei lá, vem fazendo música, som. Então, assim, é uma coisa que realmente é bem inerente, assim, ao que a gente é, né, ao humano. E é interessante entender que isso tá presente, assim, em cada um, né?
Não é assim, eu não sei desenhar, tipo, eu não sei fazer uma escultura, eu não sei fotografar. Não, a gente sabe, tá na gente, né? Acho que é só a gente descondicionar, né? Porque a arte é muito amplo mesmo, assim, é expressão, né? É expressar algo que está precisando ser expressado, algo que é muito, enfim, desse campo humano, mais sutil, mais subjetivo, mais primordial, assim. E acho que em relação ao processo criativo, na verdade, eu funciono de uma forma muito investigativa. Assim, meus trabalhos, eles tendem a ser uma coisa muito investigativa também, né? Se eu olhar para as coisas que eu fiz antes, é sempre isso, eu estou num lugar, ou eu começo a conversar com alguma pessoa, ou tipo, eu li alguma coisa e aquilo ali, sei lá, como se fosse um botãozinho assim, que diz, pô, esse negócio é interessante. E aí começar a investigar aquilo ali, aquele tema, e aí é como se acontecesse uma coisa sincrônica, né? Aquele negócio vai acontecendo, outro símbolo vai aparecendo que tem a ver, e aí é esse movimento de investigação até querer criar algo, sabe? Recentemente, na verdade, eu até escrevi, teve uma atividade dentro de arte terapia, na verdade, que foi para falar sobre processo criativo. E foi nesse movimento de descobrir como é o seu processo criativo. E aí isso não foi nem, não tinha a ver com a fotografia, tinha a ver com uma coisa mais geral, assim. E eu entendi, assim, recentemente, na verdade, que também, assim, para mim, né, funciona ou começou a funcionar mais, assim, dessa forma, ou talvez de forma mais consciente, a partir desse lugar de meditação. Então, eu tenho, não tanto com a fotografia, nem com vídeo, eu fiz isso ainda, mas com outras coisas que eu tenho criado, assim, que tem sido mais como veículo de cura. Eu primeiro, então, eu medito, paro para meditar, me aquietar minha mente, ficar em silêncio, ficar num canto, no meu altar, num canto que tem essa relação, assim. Então, fico aí nessa meditação, nesse silêncio, né? E aí vem uma vontade de, depois de estar nesse lugar mais introspectivo mesmo, da minha essência, de aquietar, né, todas essas coisas externas, esses pensamentos. E aí vem esse mergulho de ou de música. Eu tenho começado, na verdade, não saco nada de música, mas chegou um violão aqui para mim. E aí esse movimentar do violão tem sido bem interessante. Então rola uma meditação, rola um pegar esse violão e tocar ele de qualquer forma. E aí, a partir que isso acontece, começa a vir uma voz, assim. E aí, essa voz que uma coisa que eu estou tentando trabalhar agora atualmente, na verdade, é esse colocar essa voz para fora, sabe? Se falar. E aí, o violão, ele tem ajudado muito. Então, vem umas letras, umas coisas, umas composições, umas poesias, um negócio doido aí. E aí eu escrevo, e aí depois de escrever isso, tem uma coisa do desenho, sabe? Então, assim, da tinta do desenho, enfim, o que for. Aí você vai, isso tem acontecido, esse processo tem acontecido assim recente. E aí é bem interessante, porque, enfim, estão surgindo coisas, estão surgindo símbolos, que eu ainda estou entendendo o que é que eles são, o que é que eles significam. Mas é um processo que tem acontecido. E aí eu acho que tem muito a ver, né? Tem muito a ver com, enfim. Não precisa também virar um filme, virar uma foto, virar nada, assim, sabe? Eu acho que só precisava sair e estar ali de qualquer forma, numa pintura, numa aquarela, que não tem uma forma, de forma alguma, tipo, sei lá, construída acadêmica, ou tipo, de uma pessoa que nunca fez aula de arte, entendeu? Tipo, mas tá ali, saiu. Então,
Eu não sei, eu acho que o processo criativo que eu tenho vivenciado agora tem sido esse, mas ele não tem nada, não está assim ainda vinculado à fotografia, ou até esteja, né? Porque depois, na verdade, quando você menos esperar, você está ali fotografando algo que aí já foi informado por esse movimento que foi gerado ali a partir desse contato meditativo, assim, sabe? Eu acho que aí voltando, né, para a questão da arte mesmo e do criar, né? Eu acho que é isso, é a gente trazer isso para nosso dia a dia mesmo, para nossa rotina, assim, sabe? Para que as coisas sejam feitas com beleza, né? Eu acho que tem essa história também que a arte ela trabalha com essa coisa da beleza, né? Lógico que a gente não vai entrar naquele super debate o que é o belo e tal, mas a beleza, né? E aí, claro que a beleza é diferente para cada pessoa, mas eu acho que a arte ela movimenta essa coisa do belo. Então a gente pode estar criando e pode estar trazendo beleza ou essa intenção da beleza de tornar as coisas com uma estética ou com um, sei lá, um arrumar de uma forma, sabe? Tomar um café da manhã e colocar uma flor para poder ficar mais agradável, você tomar seu café de uma forma mais bonita, você tomar seu banho de uma forma mais bonita, você fazer pequenas coisas no seu dia a dia que são feitas de uma forma mais bela, assim. Então, eu acho que a arte também está nesse lugar, sabe? E o criar e o processo criativo, ele é uma coisa contínua, né? Que eu acho que não tem nem começo nem fim, mas ele vai se desdobrando, assim. Acho que é isso, gratidão por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então é isso, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, foi muito rico todo esse compartilhamento de experiências e agradeço também a quem tirou um tempinho para nos escutar. O Tramas da Quarentena fica por aqui, até a próxima, um abraço!